Pedagotek 34. Olá, ouvintes da Pedagotek. Hoje vamos falar sobre um tema que me move profundamente: como resgatar o amor pela literatura em um mundo cada vez mais digital. Recentemente, eu vi dados da INAF, o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, que em 2018 apenas 12% da população brasileira era considerada proficiente em leitura. E isso representa um desafio cultural imenso. Então, acaba que a gente percebe que existe uma competição entre tecnologias de redes sociais e o hábito da leitura. Existe um documento chinês, um estudo chinês, sobre o impacto das redes sociais, dos celulares, na vida desses jovens e das pessoas. O uso de celular reduz os resultados acadêmicos, influenciam negativamente as perspectivas de emprego e demonstram como a tecnologia pode distrair os jovens da literatura. E como isso tem afetado o cérebro e a habilidade, a capacidade do jovem pensar. Eles estão perdendo a capacidade de pensamento crítico. E a falta do hábito da leitura contribui para essa realidade. A gente está vendo um foco excessivo em disciplinas STEM, Science, Technology, Engineering and Math, que estão ganhando destaque em detrimento das humanidades, que estão perdendo o valor. Então, será que a gente pode medir o valor da literatura apenas em termos utilitários? Ou a habilidade de escrever bem e comunicar ideias complexas não é essencial também para o mercado de trabalho? Então, vou compartilhar estratégias práticas para trazer a literatura de volta ao centro da sala de aula e da vida dos nossos jovens. Agora, vamos mergulhar em uma estratégia que pode transformar completamente a forma como nossos alunos encaram a leitura, o programa de literatura paralela. Bom, quando eu estava na 7ª série, eu morava fora e as aulas eram todas em inglês. Eu tinha aula de inglês não como língua estrangeira, mas como o idioma principal. E na 7ª série, a professora trouxe o livro O Hobbit para a gente ler. E essa experiência foi absolutamente transformadora para mim. Eu, quando criança, tinha assistido o desenho animado dos anos 70 do Hobbit, conhecia a história bem. Mas ao ler o livro e entrar na cabeça dos personagens e entender como eles se sentiam e analisar o que motivavam esses personagens, uma leitura bem mais profunda foi muito interessante. Além disso, a professora usou essa oportunidade para trazer pontos de gramática, para trazer vocabulário, não só analisar também de forma crítica o que motiva os personagens e fazer a gente pensar em cima do livro. E isso faz 30 anos. Capturou a nossa imaginação como a turma inteira estava muito empenhada na leitura desse livro. Então, se a gente for trazer algo semelhante, a gente precisa escolher um livro. A gente precisa trazer um livro que seja desafiador, como o Hobbit foi para mim, mas não intimidador. Precisa ser um livro que traga temas interessantes, uma linguagem acessível, mas também que desafie um pouco os alunos. Então, a gente pode tanto deixar os alunos sugerirem livros, ou a gente faz uma pré-seleção e usa um formulário Google para oferecer a escolha para os alunos.
E existem duas formas também da gente abordar essa questão do livro. A gente pode trazer um livro para a turma toda, então a gente faz a votação para escolher o livro, ou a gente cria opções de livros e os alunos escolhem o livro que quer ler. E aí a gente pode criar grupos de leitura com todos os alunos que escolheram aquele livro. E a gente então monta em cima disso um roteiro, uma pedagogia, um plano de aula, de várias aulas, para incorporar essa leitura no livro. Então a gente cria também um cronograma flexível, né, que permita semanas de respiro, de pensar, de atualizar para quem está atrasado, né, acompanhar o resto da turma. E aí a gente pode trazer isso para dentro de sala de aula. Numa implementação prática, por exemplo, a gente pode dedicar de 10 a 15 minutos para a discussão, para incentivar a participação de todos, para trazer momentos leves e divertidos para a sala de aula. E tudo isso também acompanhado por ferramentas digitais de apoio, como, por exemplo, o Google Classroom, para monitorar o progresso, para postar lembretes, para promover discussões online e atividades extras de vocabulário, de interpretação de texto, enfim, que são alguns dos benefícios que esse programa pode trazer, né? Ganho de vocabulário, melhoria da compreensão de leitura, exposição de estruturas gramaticais em contexto natural, né? Tá ali no livro, é assim que as pessoas escrevem ou escreviam à época do livro. Desenvolver essa habilidade de lidar com textos longos e complexos, para quebrar um pouco essa questão da concentração dos shorts, né? As redes sociais trazem vídeos de curto formato e a impressão que dá é que os alunos não conseguem se concentrar por mais do que 1 minuto. Já para os professores, as aulas ficam diferentes, você não fica sempre naquela mesmice, você cria momentos de interação menos rígidos, mais leves, mais divertidos, tanto para o professor quanto para os alunos, e trazer o prazer de ver os alunos engajados numa discussão da história. E aí, no final, quem sabe não trazer um projeto criativo, uma resenha, uma releitura criativa do livro, um debate, uma produção de vídeo, enfim. Existem várias formas de fechar esse projeto. Não estamos aqui só, no meu caso, por exemplo, ensinando o inglês. A gente está criando uma experiência imersiva que pode transformar a relação dos alunos com a leitura e com o idioma. A gente pode integrar essa leitura no currículo tradicional, a gente pode relacionar o conteúdo do livro com lições de sala, a gente pode, enfim, estar aberto também aos feedbacks dos alunos e ver o que eles têm para contribuir nessa escolha, na construção desse projeto e tal. Mas como que a gente pode tornar essa experiência ainda mais envolvente? No próximo bloco, vamos explorar como a tecnologia pode ser nossa aliada nessa jornada. E se pudéssemos transformar a leitura de algo que parece antiquado em uma experiência moderna e envolvente? Vamos descobrir como a tecnologia pode ser nossa aliada no resgate da literatura. Primeiro, a gente sabe que existe um conflito literatura versus tecnologia. Mas por que isso precisa ser uma competição e não uma integração? Usar a tecnologia com fins pedagógicos é muito diferente de simplesmente usar dispositivos. Então, vamos pensar na ideia de construir um clube do livro. A gente pode usar plataformas como o Google Classroom, o Discord, até o nosso bom e velho WhatsApp, para discutir de forma assíncrona. Ou seja, aí cada um tem seu tempo e pode contribuir para a discussão ao seu tempo. A gente pode, com isso, trazer uma participação mais inclusiva e traz essas ferramentas que já são familiares para os jovens. Essa tecnologia já é conhecida deles. Então vamos usar elas ao nosso favor.
A gente pode propor desafios, como, por exemplo, transformar cenas dos livros em Reels. A gente pode criar vídeos curtos, né, os stories no Instagram. O objetivo seria mostrar que as histórias clássicas podem ser contadas em formatos modernos. Como seria a história de Dom Casmurro num Reel de 60 segundos, por exemplo? Essas ferramentas de visualização interativa também incluem sites como o Padlet. A gente pode criar lá linhas do tempo, converter eventos históricos em obras literárias, visualizar contexto das obras de forma dinâmica. E não precisamos ficar só com uma plataforma. A gente pode trazer ao projeto uma questão de multiplataforma. A literatura tradicional, alinhada ao contexto digital, com uma análise crítica, um projeto final, um podcast sobre um livro, um vlog, uma resenha, uma série de posts no Instagram analisando personagens. Quem sabe usar até a geração de inteligência artificial generativa para criar imagens inusitadas, reais ou irreais, de cenas dos livros. Com isso, a gente pode modernizar a experiência da leitura, manter a essência e profundidade dos textos, quem sabe aproximar a literatura mais do universo do jovem, trazendo essas ferramentas digitais. E trabalhar com as múltiplas habilidades. Não se trata de substituir a literatura, mas de expandir a experiência da literatura para o mundo dos nossos alunos. Mas como tornar essas experiências ainda mais envolventes e pessoais? No próximo bloco, vamos explorar como criar experiências literárias verdadeiramente imersivas. Neste bloco, vamos conversar sobre como a literatura não precisa ser uma experiência distante ou acadêmica, mas que é importante criar conexões emocionais e pessoais com os textos. A ideia é da literatura viva, onde os livros ganham vida além das páginas. Então, transformar o ambiente escolar num palco de interpretação literária, como, por exemplo, estandes, feiras literárias imersivas, onde os alunos interpretam os personagens, se vestem como os personagens de diferentes obras e cada grupo pode apresentar um livro ou um período literário e a gente pode usar as aulas de artes ou algo assim para criar cenários ou ambientes temáticos para poderem apresentar os livros. Isso vai desenvolver habilidades não só de interpretação, mas estimula a criatividade, promove a imersão no universo do livro, além de ser interdisciplinar. Então, o que mais? Vamos dramatizar, vamos selecionar cenas chaves de obras, dos livros, para criar esquetes teatrais, improvisados ou não, como prompt, uma cena do livro, uma frase do livro, para estimular a improvisação, quem sabe, e a reinterpretação do que acontece. Outras possibilidades também transformar os estilos. Então, o livro vira um teatro, vira cinema, vira um podcast. Podemos reescrever partes do livro, finais alternativos, adaptar as narrativas, transformar um diálogo numa música, num rap, num poema. Outra possibilidade no contexto pessoal com as narrativas. Criar pontes entre a literatura e as experiências individuais de cada aluno. Podemos criar rodas de conversas sobre identificação com os personagens. Escrever uma redação reflexiva, um exercício de escrita reflexivo, né? Mapear eventos paralelos entre a história literária, vivências pessoais, ou então trazer aquele livro para o contexto da história, se a gente for trazer a interdisciplina. Então, por exemplo, depois de ler Capitã de Areia, de Jorge Amado, discutir temas de exclusão social, ou então provocar reflexões sobre a desigualdade e oportunidades na vida real.
Mais uma possibilidade, quem sabe, seria usar as ferramentas digitais para potencializar esses recursos, podcasts de recriação das narrativas, vídeos de reconstrução de cenas, jogos de interpretação baseados nos livros, criar um escape room literário baseado numa obra específica. Olha que ideia doida. Enfim, a ideia é que o objetivo é transformar a literatura de obrigação em experiência prazerosa. Né? Não é só uma obrigação, mas uma experiência que traga prazer para os alunos. Destacar a importância que o professor tem em ser mediadores criativos. É muito importante que o professor faça parte dessa construção e que inspire os alunos a experimentarem abordagens inovadoras. O professor tem que ser um guia e não o detentor do conhecimento, mas ajudar os alunos a explorar as diferentes facetas dos livros, diferentes formas de interpretar o livro, diferentes formas de adaptar esse conhecimento a outras realidades. Por fim, chegamos ao fim desse nosso episódio. Espero que você tenha gostado desse formato diferente. Mas vamos recapitular aqui então. A ideia é trazer o livro para a realidade do aluno, escolher um livro que converse com o aluno, transformar esse livro em outras mídias sociais e usar a literatura como ferramenta de transformação pessoal e social. O professor tem uma parte muito importante nisso, como guia, como mentor, como moderador. E a gente quer poder resgatar o amor pela literatura não apenas como um desafio intelectual, mas como uma missão de prover ao aluno oportunidades de refletir não só sobre a literatura, mas sobre sua vida e sua realidade também. Conectar esse ato de ler com desenvolvimento pessoal, empatia, expansão de horizontes da forma de pensar do aluno. Então, vamos juntos pensar nisso. 30 dias de reinvenção da literatura, quem sabe? Vamos lá falar sobre isso mais profundamente. Espero que tenham gostado, deixem comentários, acesse pedagotech.org, www.pedagotech.org, para acessar as nossas mídias sociais, @pedagotech, em todos os lugares. E assine o nosso Substack em pedagotech.substack.com. Muito obrigado e até a próxima.